Vamos falar agora do julgamento no STF que trata da responsabilização de redes sociais por conteúdos publicados por usuários. Na quarta-feira 11, como mostramos aqui, a Corte formou maioria para responsabilizar as plataformas por postagens consideradas ilícitas. Votaram nesse sentido os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Tem gente que vai falar assim porque não está acostumada como funciona a República. Ah, mas se são ilícitas, tem mais é que ser apagado mesmo. Mas quem define o que é ilícito ou não e em que etapa, como? Quer dizer, esses são elementos aí que estão na discussão. E o único voto contrário foi o de André Mendonça. O placar, portanto, está 7-1 pela responsabilização de redes. Está 7-1 a favor da China, será? Vamos acompanhar mais alguns trechos que a gente separou do julgamento. O ministro Alexandre de Moraes criticou as redes sociais ao citar o 8 de janeiro. Ele falou que o episódio representou a falência da autorregulação. Vamos acompanhar. Da criminosa instrumentalização que foi feita pelas redes sociais para a Festa da Selma. Festa da Selma, convocação para depredação. Grupo Festa da Selma faz mapa com pontos de ônibus para levar invasores a Brasília. Festa da Selma, como extremistas organizaram golpe pelas redes sociais. E as redes sociais viram isso se multiplicando. E continuaram. E durante o dia 8 de janeiro, nós temos mais de 300 pessoas condenadas que se autoincriminaram conscientemente, porque filmavam e colocavam imediatamente, faziam likes, chamando mais gente para destruir. Se filmavam, chamavam, destruíram, ou seja, o crime ocorrendo e as redes sociais deixando os crimes. Essa é a tropa de choque resistindo, presidente, às velhinhas com bíblias na mão que estavam no dia 8 de janeiro. Pediu intervenção militar e postavam no mesmo momento e as redes sociais sem nenhuma autorregulação. Nenhuma autorregulação. A falência da autorregulação das redes sociais, que fez exatamente com que nós tenhamos que julgar isso nessas sessões. Bom, fica parecendo que a culpa de tudo é das redes sociais. E, às vezes, é um elemento também aqui para o debate, para a discussão, para cada um raciocinar. Aquele que está intencionado a cometer um crime, às vezes ele deixa um rastro na rede social e, por meio desse monitoramento, muitas vezes policial, da rede social, se descobre para onde o criminoso está indo, o que ele está fazendo. Quer dizer, se tem gente postando na rede social e vai cometer uma invasão lá do Supremo Tribunal Federal, bom, isso pode servir de alerta para que a polícia evite que aquilo aconteça. Então, assim, é preciso discutir exatamente quais são os mecanismos e o que se cobra da rede social que faça nesse momento, com que velocidade, passando por quais etapas. Isso está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Mas muitas vezes a gente vê umas alegações bastante tortuosas, vamos dizer assim, no caminho da argumentação, porque, olha, a gente pensa no 8 de janeiro, o que havia? Convocação a respeito de uma invasão. Essas postagens, elas diziam tudo o que iria acontecer, quer dizer, tudo o que aconteceu lá estava nessas postagens. Então, houve monitoramento policial, não houve. Quer dizer, a rede social, ela, depois de ver essa postagem, o fato de ela apagar essa postagem em determinado momento teria evitado que o crime realmente acontecesse. Então, assim, estou fazendo perguntas aqui para que cada um raciocine em cima das alegações que os ministros estão colocando. E é claro, muitas dessas alegações, elas visam a ter um impacto. Mas a gente tem que ver qual é o texto final que vai sair daí, porque tem que ver qual é a margem que dá para censura de opiniões, de críticas, de até informações verdadeiras, mas que sejam inconvenientes ao poder. Porque tudo é feito com uma retórica de apelo emocional. Então,
Vamos aí item por item. Agora, em outro momento, o Moraes afirmou que Stuart Mill jamais defendeu a liberdade de expressão absoluta. Vamos assistir. Nossa, cada vez aí que um ministro do STF cita alguém, ontem o Gilmar Mendes foi citar um, foi corrigido pelo Barroso, né? E principalmente quando é um pensador liberal, para justificar censura, a gente já fica assim com muitos pés atrás. Então vamos assistir. São ditadores, dizem. São ditadores porque pretendem cercear o chamado, denominado mercado livre de ideias, idealizado por John Stuart Mill. E quem diz isso jamais leu John Stuart Mill. Stuart Mill jamais defendeu a liberdade de expressão absoluta. John Stuart Mill, na sua célebre obra A Liberdade, de 1859, e Stuart Mill, um grande filósofo, escritor, e foi parlamentar, foi membro do parlamento inglês. Nessa célebre obra, A Liberdade, que consagrou a ideia e a defesa, ele como um grande liberal, eu não acredito, ministro Zanin, que chamará Stuart Mill de comunista, ou de melancia, como eu e o ministro Fux ouvimos em sessões anteriores. Ninguém vai chamar Stuart Mill, que era do Partido Conservador, do Partido Liberal, perdão, da Inglaterra, de comunista, melancia. E Stuart Mill, ao consagrar a liberdade de expressão como um direito essencial à vida em sociedade, jamais disse ser um direito absoluto. Ele também jamais disse que o STF brasileiro deve invadir competência do Congresso Nacional para censurar publicações em rede social. Duda Teixeira escreveu a respeito. Escrevi, tive a sorte de conseguir pegar o Denis Xavier aqui hoje à tarde para bater um papo com a gente. Ele que participa do Papo Antagonista às quartas-feiras, é colunista da Cruzoé, lançou um livro sobre liberdade de expressão agorinha, tem até um capítulo sobre John Stuart Mill. E o Denis foi, claro, ele falou assim, John Stuart Mill está revirando no túmulo. Estava comentando aqui no intervalo, diante de alguns comentários deixados no chat pelos espectadores, que o Moraes, assim como outros ministros, o Gilmar Mendes ontem, eles tentam dar uma profundidade intelectual e filosófica às decisões que eles estão tomando. No entanto, ficam citando autores cuja obra eles não dominam, eles não são profundos conhecedores, estão citando frases avulsas de orelhada, estão citando trechos que foram coletados ali para tentar legitimar aquele voto, aquela atitude que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, repito, invadindo a competência do Congresso. E quando a gente vai ver exatamente o que o autor quis dizer, que nunca foi a legitimação dessa decisão do STF, fica vexaminoso. Duda Teixeira escreveu a respeito, consultou inclusive o Denis Xavier, que já se aprofundou muito mais do que o Moraes na obra de autores liberais. E o que você conclui, Duda? O Denis, conversando aí com ele, deixou claro para mim que o John Stuart Mill defende liberdade de expressão. O que o Moraes vai dizer assim é que o Stuart Mill dizia que não podia, quando vê que isso pode gerar um dano a uma outra pessoa. Só que o que o Moraes faz, ele confunde o que é fala e o que é atitude, o que é ação. Porque o Stuart Mill fala, liberdade de expressão, fala o que quiser, deixa aí que nesse mercado livre de ideias, tem esse conceito, as ideias entram em contradição uma com a outra, uma ideia boa enquanto uma ideia ruim, a ideia ruim é contraposta a uma outra ideia, mas se você tem uma atitude, aí não estamos mais falando de liberdade de expressar uma opinião, tá? Mas se você tem uma atitude ali que leve o prejuízo a outra pessoa, aí sim é o caso de ter alguma coisa, de não ser ilimitado. Então tem essa distinção muito grande entre expressar uma opinião e tomar uma atitude que gera prejuízo para outra pessoa. E o que é perfeitamente atendido pelo Marco Civil da Internet, que está hoje em vigor. O Marco Civil fala,
a rede é livre, publica à vontade, mas se alguém se sentir atingido, aí a pessoa tem que provar, e o Stuart Mill fala isso, né? Tem que ter um dano verificável. O cara tem que provar, olha, isso daqui me prejudicou, a minha honra, eu vou vender menos livro, eu não vou ganhar emprego no futuro. Então aí você entra na justiça e aí sim, tendo uma decisão judicial, a rede social tem que ir lá e tirar o conteúdo. Mas você não tira o perfil de ninguém, né? Porque o sujeito tem que ter essa liberdade para se expressar. Então, o Moraes confunde fala com ação, talvez por ignorância, talvez intencionalmente, para fazer o ponto dele, né? Como se o John Stuart Mill estivesse defendendo essa censura toda, e aí seria uma situação realmente insustentável, porque se a gente vai avaliar que uma pessoa pode ficar ofendida pela fala de alguém, aí é melhor que nem tenha mais rede social no Brasil. Nem fale isso. Mas o Moraes está falando ali da instrumentalização criminosa das redes sociais. O que ele está fazendo é instrumentalizar John Stuart Mill. É instrumentalizar certos autores liberais para a causa dele, distorcendo aquele espírito, pelo menos, do que eles quiseram dizer com as suas obras. Ricardo Kertzmann, o que você destaca até aqui? A gente ainda tem mais 3 para exibir. Olha, a meu ver, dessa fala inicial, o ministro Alexandre de Moraes ele utiliza do bom, entre aspas, o bom e velho sofisma. E espero que isso não seja nenhum problema, falar que isso é um sofisma, né? Mas, enfim, eu digo isso pelo seguinte, ele se utiliza de um objeto específico, de uma situação específica, que são aqueles atos de vandalismo do 8 de janeiro, para poder corroborar uma tese pessoal e alargar essa tese para um lugar que a gente não sabe aonde é. Porque não está delimitado, ninguém ali disse com todas as letras o que eles pretendem efetivamente limitar ou delimitar. Ô Felipe, é impossível para todas essas big techs, essas plataformas de redes sociais, é impossível elas conseguirem coibir todo esse tipo de crime que ele está apontando, que as pessoas marcaram através de festas, baderna e tudo mais. Até porque, em primeiro lugar, como você já apontou, não se estava marcando baderna, não estava se marcando em rede social um quebra-quebra. Você tem pelo país inteiro, aí sim, quadrilhas, né? Porque não são torcidas organizadas, são quadrilhas de bandidos que se travestem de torcedores, marcando brigas e confrontos de facções, repito, estou chamando de facções porque não são torcidas organizadas, de facções para ir para as ruas, se matar, para poder ir para as ruas, atacarem umas às outras, jogar foguete. Como que essas plataformas vão conseguir vigiar esse tipo de coisa o tempo todo? Isso é impossível. E quando há transmissão, e você também citou de forma muito bem colocada isso, quando há transmissão, essa transmissão serve para que a justiça persiga os infratores, os processe e os condene, como tem acontecido no Supremo. Agora, Felipe, eu fico imaginando, aí como lado de um cidadão, né? Quando ele fala que essas coisas foram transmitidas ao vivo pelas redes sociais. Bom, se eu estiver numa praia e estiver assistindo a um arrastão e sacar meu celular e começar a transmitir esse arrastão, até mesmo para poder divertir outras pessoas, para não se aproximarem, eu vou estar cometendo um crime? Quando acontece, a gente vê isso a toda hora, de pessoas filmarem roubos ao vivo e transmitirem isso depois, e essas cenas servem para poder capturar os bandidos, essas pessoas elas estariam, nesse momento, estimulando crimes. É de tal sorte indefinido o que essa turma quer, o que esse pessoal quer, que realmente fica difícil a gente não atacar e não criticar essa sanha autoritária que, a meu ver, está em curso no STF. Pois acaba atingindo a imprensa, quer dizer, o repórter que liga a câmera está lá transmitindo um crime e ele vai ser considerado também, quer dizer, quando ele fala em transmissão ao vivo, claro que ele pode estar se referindo aos ativistas que invadiram e vandalizaram patrimônio público nos prédios dos 3 poderes. No entanto, cada filmagem que foi feita por aqueles ativistas, se ela for recuperada da rede social, se ela ficou registrada, ou se ela pode ser solicitada, inclusive, à rede social, ela vai servir para a individualização da conduta criminosa. Ela vai servir como produção de prova que os ativistas fizeram contra eles próprios. Então você pode ter, inclusive, uma vantagem nesse sentido. É claro que pode haver uma decisão judicial
para remoção de um conteúdo depois do devido processo legal. No entanto, eles estão tentando agilizar, mas deixando muitos buracos aí, flancos abertos para censura. Ricardo Kerstmann, obrigado pela sua participação no Papo Antagonista. Você tem um compromisso agora, fique à vontade, bom trabalho. Obrigado, gente. Boa noite, até amanhã. Duda Teixeira. Interessante o uso que o Alexandre de Moraes também faz desses vídeos, né? Ele fez isso também na hora de aceitar a denúncia da PGR. Acho que parece falta argumento para ele. Ele precisa mostrar sempre essas cenas do 8 de janeiro para fazer o argumento dele. E ninguém fala da instrumentalização criminosa do telefone para o cometimento de crimes.